Você faria uma cirurgia por amor? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Será que você aí de casa conseguiria, pela sua companheira, pela sua parceira, se submeter a um procedimento? Vamos falar de coragem, vamos falar de amor e vamos falar de planejamento familiar, justamente com a vasectomia, que é a cirurgia onde a gente faz uma ligadura dos ductos deferentes, justamente para o casal não ter mais filho. E quando eu falo do casal, é justamente porque essa responsabilidade é da mulher, mas também do homem. Às vezes o homem fica de fora, não quer nem saber, a mulher fica tomando pílula há 5, 10, 15 anos e ele nunca nem se interessou em saber o que ele poderia fazer para evitar esse uso abusivo de substâncias como os anticoncepcionais. Muitos homens acham que fazer uma cirurgia como a vasectomia vai deixar ele broxa, vai fazer com que ele perca a virilidade, vai fazer com que tenha uma baixa da testosterona ou até que ele não consiga desenvolver na cama, tem até a famosa disfunção erétil. Mas tudo isso é mito. A vasectomia mudou muito e evoluiu muito com a medicina. Quando a gente fala de vasectomia, a gente não está falando de castração. Essa é uma crendice que ainda está muito no popular, porque compara, por exemplo, os animais. Quando se quer fazer uma castração nos animais, a gente vai remover todos os testículos, né? Aí a gente percebe que realmente o animal fica mais obeso e muda de comportamento, tendo até atitudes femininas. Mas isso não tem nada a ver com a vasectomia. Na vasectomia a gente não mexe nada em artéria, não mexe nada em veia, não mexe no testículo, não mexe nem no pênis. A gente vai diretamente no ducto deferente, que é um pequeno canal bem fininho que existe de cada lado e é justamente o local por onde os espermatozoides passam. Agora, o mais doloroso não é nem a cirurgia. O mais doloroso é saber que muitas mulheres sofrem risco de trombose, aumento de peso, distúrbios hepáticos, justamente por uso de medicações anticoncepcionais. Principalmente aquela que fica tomando aquela famosa pílula do dia seguinte, no tempo todo, que é uma grande carga hormonal que traz sérios riscos para a saúde. Então, para você, homem, saiba que vasectomia faz parte do planejamento familiar. E é uma cirurgia extremamente simples. Claro que nunca é leve de riscos, porque é um procedimento, mas, se bem feita, alta no mesmo dia e sem qualquer tipo de complicação. Está na hora de parar esse ciclo de covardia e de silêncio, no qual o homem não toma nenhuma atitude e deixa tudo de planejamento familiar a cargo da mulher. A gente sabe que com o passar da evolução da medicina e da saúde, a cirurgia de vasectomia pode ser muito bem utilizada para planejamento familiar, sem trazer quaisquer malefícios para o homem. Então, por exemplo, ao contrário do que é feito na mulher, onde ela vai precisar internar, vai precisar fazer um corte para abrir a barriga, ir lá nas tubas uterinas e fazer a laqueadura, no homem não. É uma cirurgia que pode ser feita inclusive com anestesia local, com corte único de cerca de 1 centímetro e com alta em poucos minutos. Agora me diga aí, quantas mulheres você conhece que acabam sofrendo com aquelas enxaquecas, distúrbios hepáticos, ganho de peso e principalmente que afeta você aí também, amigão, que é a queda da libido. Então, anticoncepcional com uso de hormônios pode inclusive diminuir, reduzir a vontade, o desejo que a mulher tem de transar, de ter relações sexuais. Agora vamos falar da parte prática. Quem é que pode fazer a vasectomia? A lei mudou bastante e cada vez mais vem respeitando a autonomia, da responsabilidade que cada indivíduo tem sobre si. Então, inclusive, na nova lei, o parceiro e a parceira não precisam assinar, seja para vasectomia, no caso dos homens, seja para laqueadura, no caso das mulheres. Então, se o indivíduo toma a decisão de fazer o planejamento familiar, basta ele mesmo assinar o termo, não precisa mais do companheiro ou companheira assinar. Além disso, mudou muita coisa. Agora, quem não tem filhos também pode fazer a vasectomia, desde que tenha acima de 25 anos. Além disso, indivíduos que tenham abaixo dessa idade, mas que já tenham 2 ou mais filhos vivos, também vão poder fazer esse procedimento. Como é que você consegue se preparar para fazer uma vasectomia? Olha, você vai começar marcando uma consulta com algum médico que seja especialista na área. Indico para vocês o urologista, que é justamente quem estudou essa parte de fertilidade e esterilização.
Na consulta, o médico vai conversar com você e principalmente tentar entender para qual tipo de anestesia que você vai querer realizar. Dá para fazer uma anestesia local, onde é feita anestesia somente no local operado, ali na região escrotal, ou pode ir para um hospital, ficar internado e fazer aquela anestesia mais completa, inclusive com a RAC, ou até colocar o cidadão para dormir. Eu faço muito mais anestesia local do que ir para o hospital, mas aquele paciente mais ansioso, que não consegue ficar quieto ou que tem muito medo, eu acabo levando para o hospital. Então, fazer com anestesia local tem aquela vantagem de ser menos burocrática e também financeiramente mais viável. E para você, mulher, que quer convencer aí seu companheiro a fazer esse procedimento, não adianta você chegar batendo de frente, impondo, exigindo que você vai pelo local errado, né? Procure a ajuda de um profissional justamente para conseguir, durante a consulta, desmistificar todos os mitos que tem com esse tema de esterilização, com esse tema de vasectomia. Como eu falei lá no início, a questão de disfunção erétil, de brochar, de queda da libido, de baixa testosterona, tudo isso aí é mito. Então, a gente não mexe nada em artéria, veia, hormônio, a gente vai direto no ducto. Porém, na crendice popular, ainda acha que a gente está fazendo, na verdade, aquele procedimento de castração, o que não tem nada a ver com a vasectomia. Então, para você, mulher, a principal pessoa que pode lhe ajudar é justamente o médico urologista, porque na consulta ele vai reforçar tudo isso que agora você já sabe, mas que seu esposo, seu companheiro, às vezes ainda fica com o pé atrás. Na verdade, eu costumo falar na consulta que até a potência sexual pode até melhorar, justamente por a questão psicológica do indivíduo não ficar com aquele medo de ter uma gestação inadvertida. Então ele joga com a cabeça mais tranquila e às vezes deslancha melhor aí durante esse baba. Uma outra dúvida que acontece bastante no consultório, os pacientes me perguntam em relação ao ejaculado, ao esperma. Vai mudar? Não vai sair nada? Vai sair diferente? Como é que fica depois da vasectomia? Vale falar que o ejaculado, ou seja, aquilo que sai quando o indivíduo atinge o orgasmo, muito componente dele vem da próstata e das vesículas seminais. Então, mais de 95% do conteúdo não tem nada a ver com o espermatozoide. Então, para você ter uma ideia, a redução de volume beira de 3 até no máximo 5%, ou seja, é algo completamente imperceptível. Uma outra questão é a cicatriz. Será que vai ficar uma cicatriz feia? Será que esses pontos vão incomodar? Não. É uma incisão aqui de 1 centímetro, é numa região ali muito enrugada. Então, por exemplo, se o paciente não falar, com 2, 3 meses vai ficar imperceptível. Até a companheira não vai nem saber que ele fez esse procedimento, porque depois que cicatriza, fica tudo normal, 100%. E uma última questão que também vem muito aqui no meu consultório, eu atendo em Santa Luz, mas também na região cisaleira toda, e muitos pacientes até de fora da Bahia, por conta da telemedicina, as consultas online, é que a vasectomia, muitos têm o receio de não ser uma coisa reversível, né? Claro que vai depender muito do profissional que você faz, porque o preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é você retirar daquele ducto apenas 1 centímetro. Se você tirar muito do ducto, claro que depois para você remendar fica difícil. Porém, a vasectomia ela é sim uma cirurgia reversível. Você consegue, depois de algum tempo, ligar novamente esses ductos através de uma cirurgia. Claro que essa nova cirurgia é muito mais delicada. O fio que a gente utiliza é justamente do tamanho ali de um fio de cabelo. A gente precisa até de microscópio para conseguir enxergar, mas sim, dá para fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, mande para o seu companheiro, mande para sua companheira. Para você que ainda tem dúvidas ou que precise de ajuda para convencer, pode marcar uma consulta online e a gente consegue aí com um bate-papo retirar todas essas dúvidas e conseguir fazer com que você tenha um planejamento familiar. Temos que ter responsabilidade, não adianta colocar um monte de menino no mundo se você não consegue cuidar. Então fica a dica, curta, compartilhe e deixa aqui nos comentários. Você sabia que a vasectomia é diferente da castração?